Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Expert Brasil Connection. Esse podcast sobre negócios, empreendedorismo e inovação. Eu gostaria de te agradecer pela sua audiência e já te pedir para se inscrever, curtir esse vídeo, comentar e compartilhe com seus amigos, com a sua família, para que ele possa chegar a mais pessoas e ter conteúdo de qualidade, com informações sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre direito imobiliário e tantos outros assuntos que nós temos falado aqui no Expert Brasil Connection. E hoje nós temos a honra em receber esse convidado especial, que é o Dr. Diego Martins Silva do Amaral. Dr. Diego Amaral, como é conhecido, ele é advogado, especialista em direito civil e processo civil, especialista em negócios imobiliários, vice-presidente da Escola Superior da Advocacia, conselheiro seccional da OAB Goiás, presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB Goiás, diretor da Comissão Especial de Direito Imobiliário do Conselho Federal da OAB, professor universitário de pós-graduação e um palestrante de renome nacional. Doutor Diego, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no Expert Brasil Connection. Para nós é motivo de muito orgulho tê-lo aqui. E para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, da sua trajetória profissional até aqui. Você que é um exemplo de carreira, de grande profissional, que tem uma carreira jurídica brilhante, e contar um pouquinho da sua experiência. Muito obrigado pela sua presença. Bom, eu que agradeço, para mim é uma satisfação muito grande, Getúlio, poder participar com você deste projeto que, sem dúvida nenhuma, já é sucesso. Acho que sempre quando a gente tem a oportunidade de participar, e quando eu digo participar, não necessariamente participar diretamente como eu estou fazendo agora, mas me chamou muita atenção o seu convite para quem está nos assistindo, para que compartilhe os vídeos, para que divulgue, ou seja, participar também indiretamente. É muito importante, porque iniciativas como essas levam conteúdo, levam informação, levam profissionalismo a quem está nos ouvindo e, eventualmente, 5 minutos do que a gente conversa aqui, 10 minutos, 15 minutos, 1 minuto que seja, que de alguma forma fizer a diferença, engajar a pessoa que está nos ouvindo, já é motivo de muita satisfação e muito orgulho. Agradeço, então, em meu nome aí, e esse convite feito por você, e espero corresponder à altura aqui no bom bate-papo que nós vamos ter. Respondendo a sua primeira pergunta, eu tenho uma carreira jurídica que, que é até engraçado, porque eu, eu nunca fui um bom aluno na escola base, né, assim que a gente chama, e sempre tive dificuldades em matérias, principalmente aquelas chamadas matérias de exatas. Então, física, química, matemática, eu sempre achava que eu não ia ter muito sucesso no mundo dos negócios ou no mundo, na carreira profissional, baseado principalmente ali no meu segundo grau, hoje ensino médio, aquela época a gente chamava muito de segundo grau. Mas eu confesso que eu me encontrei muito na faculdade. Eu já sabia que eu queria fazer o curso de direito, até porque das opções que tinham, hoje em dia, cada dia surge uma profissão diferente. Eu acho isso muito válido, né? É, esses dias eu participei de uma palestra, Getúlio, e aí eu vou fazendo parêntese aqui nas minhas falas, é só porque eu vou lembrando de algumas situações, onde falavam que talvez uma das profissões mais interessantes para daqui 10 anos é o programador do chat GPT, da inteligência artificial. A pessoa, o cara, o sujeito, a menina, que vai conseguir tirar do chat tudo que ele pode oferecer. Porque ele conversa com você no mesmo nível de intelectualidade ou de fatores que você consiga exigir dele. Então, se um adolescente conversa no chat GPT, ele conversa no mesmo nível de um adolescente.
E aí, véi, como é que é? Tipo assim e tal, e ele vai te responder nesse mesmo linguajar. Se você é um erudito, um professor, se você aprofunda mais, Ele vai você se adaptar. tira dele aquilo que ele pode te apresentar. Então, uma pessoa que apresentou uma palestra pra gente sobre ChatGPT e inteligência artificial estava falando dessa profissão do futuro. Então, só um parênteses, voltando na minha época, e olha que não tem tanto tempo assim, é, não tinham tantas profissões diferentes. Então, entre as profissões que a gente sempre olhou com muito carinho, né, que são as profissões que a gente julga ser aí as profissões bases de várias carreiras, então, engenharia, medicina, o direito sempre esteve entre elas. Claro, arquitetura, as várias ramificações da engenharia, todas elas tinham essas matérias que eu tinha muita dificuldade. E o direito tinha as matérias mais de humanas. Então eu já sabia que eu ia fazer direito. Desde o primeiro período da faculdade eu já sabia que eu queria advogar. Então eu nunca passei pela dúvida que muitos alunos passam de pensar em qual curso fazer num primeiro momento, num segundo momento dentro da faculdade de Direito, você sabe disso com muita propriedade, se envereda pelo concurso público ou não. E eu me formei numa época interessante porque numa época onde o concurso público estava muito em ênfase. Você formou em que ano? Eu me formei em 2008. Eu me formei dentro de um governo petista naquela época, governo Lula 2002, o primeiro até 2006, segundo mandato do governo Lula, que, que, que trabalhou muito aí com situações vinculadas aos concursos públicos. Se abriram muitas vagas neste período. Então, várias das pessoas da minha turma enveredaram pela carreira pública, pela carreira de concursos públicos, seja ela em nível municipal, estadual ou federal, mas eu queria a área da advocacia. E aí, dentro dessa área da advocacia, o direito imobiliário foi acontecendo na minha vida. Por exemplo, quando comentam comigo quanto tempo que eu tenho de carreira, eu falo que é basicamente na área imobiliária praticamente desde 99. Falei para você que eu me formei em 2008, ou seja, antes até de eu entrar na faculdade. Porque eu comecei a trabalhar como office boy com 14 para 15 anos, num escritório que advogava na área de seguros, mas de repente, com a falência da ex-construtora Incol, que era considerada a maior da América Latina à época, eu não tenho exatamente esse número, mas a Incol, quando faliu, deixou em obras 770 alguma coisa, 773, 74, 75, não sei exatamente, 770 alguma coisa de empreendimentos sendo realizados. Hoje, uma grande incorporadora em Goiânia está realizando de forma concomitante 6, 7 empreendimentos, para a gente ter ideia da dimensão do que nós estamos falando. E este escritório, o escritório Viviane Amaral, foi um dos escritórios que mais trabalharam no Brasil para a recuperação de empreendimentos, defendendo ali os mutuários, os adquirentes. Então, o que dizem é que quando a Incol faliu, ela trabalhava muito ali a pedalada de valores. Então, um empreendimento que estava na fase de acabamento e ela lançava um outro, ela pegava dinheiro de um e colocava no outro. Depois disso, o mercado imobiliário se modernizou e até para blindar um pouquinho situações como essas, foram desenvolvidas as famosas SPS, Sociedade de Propósito Específico. Em 2004, depois veio o patrimônio de afetação, entre outras situações. Mas ali, em 99, na quebra, né, na falência da construtora Incol, eu já trabalhava nesse escritório, que foi um dos maiores do Brasil em recuperação de empreendimentos. Salvador, interior de São Paulo, fazendo parcerias com empresas como, por exemplo, a MB Engenharia, do Marcelo Borba e do Fernando Maia, que depois veio a ser vendida para uma multinacional como a Brookfield. Então, eu comecei ali. E aí, na faculdade, por acasos do destino, tirando alguns estágios, como, por exemplo, fórum, gabinete de juiz, a própria OAB, fiz um estágio na biblioteca da OAB e um escritório específico,
Eu rodei muito em estágios e vários deles foram na área do mercado imobiliário da construção civil. Então, naturalmente, esse mercado veio se aproximando com o que eu fazia. Eu trabalhei numa empresa de obras de construção civil de obras públicas, né? Eu liderei ali o departamento de licitação dessa empresa ainda antes de formar. Me formei continuando nessa empresa e, por coincidência ou não do destino, comecei a negociar alguns terrenos e fazendo ali contratos de permutas. Essa empresa tinha muitos terrenos na orla do Parque Flamboyant, que foi exatamente inaugurado neste ano de 2008, entre 2008 e 2009. E ali várias empresas fizeram muitos contratos de permutas e parcerias com outras construtoras e incorporadoras para desenvolvimento de empreendimentos. Um deles foi um projeto ali que hoje em Goiânia é conhecido como Brookfield Towers, e eu trabalhei naquele projeto com o contrato de permuta por parte do terreneiro, né? Ou em outros locais do Brasil, terrenista, assim que se fala. E ali eu tive a oportunidade de conhecer o Matheus Oliveira, que até pouco tempo era o secretário de habitação do DF, que veio para Goiânia através de contratação da Brookfield como diretor jurídico. Fui para a Brookfield, trabalhei na área de incorporação lá. Fiquei um tempo trabalhando lá. Posteriormente, em 2010, eu fui para o escritório, que naquela época chamava Seabra e Feudals, já da minha sócia Ana Cristina, e com 3 anos no escritório, eu virei sócio do escritório, a gente fez a alteração do nome para Dias e Amaral e desde então estou no escritório. Nessa carreira. A gente teve uma visão interessante, mais ou menos em 2011, 2012, a gente advogava para algumas empresas que eram fora da área imobiliária e eu acreditava muito na especialidade, assim como eu ainda acredito. Eu acredito que escritórios que são ainda, mas assim, eram muito mais referências de nome. Quando eu entrei na faculdade, no início dos anos 2000, todos eles são escritórios que a gente chama de escritórios full service, trabalhando, atendendo todas as áreas. E mesmo esses escritórios começaram a colocar heads, né, cabeças, lideranças específicas para cada área, porque não dá mais para ficar em cima o generalista, em cima do dono do escritório, é o cara que faz o divórcio, que faz o contrato de mineração, que faz a compra da fazenda, que atende o cliente em todas as áreas, mas só ele não consegue fazer isso. Então, acreditando muito nisso, foi a única vez na vida que a gente partiu do escritório, você como advogado, você sabe disso, tanto que é difícil, a solicitação de rescisão de contratos, porque a gente rescindiu com os clientes nossos que não eram da área imobiliária, a gente tinha empresas varejistas, indústrias, e para que a gente focasse só na área imobiliária. Focando na área imobiliária, a gente começou a cada vez mais ser especialista. Hoje todos os advogados praticamente têm especialidades. Eu também fui assumindo outras posições dentro da OAB, dentro da OAB Nacional e em entidades. E chegamos no final do ano passado, estarmos no escritório atendendo somente demandas imobiliárias com 44 advogados, o que para Goiânia é um número bem significativo. Expressivo. Não, que ótimo, que assim, é muito bom a gente ver o seu crescimento, né? E você se tornou uma grande referência do direito imobiliário no estado. Eu não tento dizer que é a maior autoridade hoje no direito imobiliário goiano, e um dos maiores do Brasil pela sua expressividade que você tem. Agora vamos falar um pouco sobre a importância que você vê tanto do empresário quanto dos adquirentes de imóveis, eles terem a orientação, o assessoramento de um advogado, né, especialista na área imobiliária, quando ele for fazer o empreendimento ou quando o adquirente ele vai comprar o seu imóvel. Qual é a importância do advogado nessa tanto para o empreendimento quanto para a aquisição do imóvel? Getúlio, eu sou um apaixonado pelo mercado imobiliário
Então eu costumo até dizer, foi uma frase do Matheus que eu citei agora mesmo, quando eu trabalhava com ele na Brookfield. A gente não pode ser advogado do direito imobiliário. Se fosse do direito, eu vou me cercar apenas da legislação imobiliária. E o mercado é muito maior que isso. Eu tenho que estar, assim como você, né, bem atento à parte de legislação, por óbvio, mas à parte financeira, de índices, entre outras. Então eu estudo esse mercado muito mais, até por curioso que sou, na parte da arquitetura. Todos os anos praticamente visito a Casa Cor aqui em Goiânia e às vezes em outras cidades também para ver as novas tendências de arquitetura. Este ano, por coincidência, mais um parêntese aqui. Não sei se quem está nos ouvindo teve a oportunidade de visitar, mas impressionante o número de sofás, mesas, tapetes que vêm num formato torto, curvo. Eu me esqueci o nome agora específico que a arquitetura traz para esse tipo de produto, mas é uma tendência. Os sofás dessa Ele forma. tem um design O diferente. design diferente, dos tapetes, das mesas, entre outros. Daqui a pouco eu lembro o nome aí. E o que acontece? Então, assim, eu vou lá e vejo a arquitetura, vejo o que está de inovação na engenharia, o formato de construção. Outro dia nós conversávamos em off, né, assim, em reunião, em off que eu digo, uma reunião que não era gravada, mas você me dizendo do mercado construtivo da China e da velocidade com que eles constroem de forma pré-fabricada, pré-moldada ali. Então, isso tudo me chama muita atenção. E o que acontece, respondendo diretamente sua pergunta? A maioria da população brasileira adquire um único imóvel na sua vida toda. Às vezes, esse imóvel é até passado de geração para geração. Quem adquire é o pai, que depois quem mora é o filho, e talvez o filho do filho, ou seja, o neto, é quem vai adquirir um outro imóvel no futuro. E mesmo sendo, sem dúvida nenhuma, o bem mais precioso adquirido pelo brasileiro, as pessoas ainda têm muita dificuldade em buscar uma assessoria, um Orientação, cuidado, né? uma orientação na hora de adquirirem este imóvel. As pessoas perguntam muito mais opinião para o carro que elas vão comprar. O que você acha desse motor, disso, bebe muito, não bebe, você já teve um e tal, do que para o imóvel. Nós, às vezes, ficamos com um espírito um pouco interiorano nesse sentido, na minha visão, porque a maioria das famílias tem a seguinte ideia: aí eu falar que eu vou. E eu não estou nem falando da consulta com o advogado, não. Estou falando de ir ali no vizinho, no parente e perguntar, até trocar ideias. Falar que vai adquirir um imóvel fica parecendo que está ganhando mais dinheiro, que está subindo demais de vida, que pode causar especulação, inveja, entre outras situações. Então as pessoas preferem não fazer isso. E acabam adquirindo imóveis sem fazer, por exemplo, a conta de um IGPM, sem fazer a conta do IGPM mais meio, mais 7, mais 1% ao mês, sem entender o que é a lei dos distratos, sem entender o que é a lei de incorporação ou a de parcelamento do solo a 6766, e que 3 parcelas consecutivas ela poderá perder o imóvel. Então é algo que de um investimento muito grande, a longo prazo, e que a perda pode ser muito grande também. Então ela é essencial, o meu pensamento é que é essencial que se procure realmente um especialista, um advogado da área, para que esse advogado possa analisar o contrato junto com você, consumidor que está adquirindo o seu primeiro, o seu segundo, o seu terceiro imóvel. Fora isso, fora essa aquisição pura e simples que a gente está falando, existem N negócios. Contrato de permuta, se você é dono de uma área, será que você está praticando o que o mercado está oferecendo? Estão me oferecendo 2 vezes o metro do que tem aqui na minha área. É satisfatório? Não é? Depende muito de onde é o seu lote, de onde que você tem essa área na cidade. Num contrato, por exemplo, de parceria imobiliária para loteamento. Até poucos anos era muito comum 50-50. O empreendedor pagava tudo e dividia 50-50. Hoje em dia já não é tão comum mais, a área não é tão essencial mais assim. Então, é normal que se tenha contratos 40-60, 70-30, ficando o
terreneiro ou terrenista com 30% do que der aquela área, mas isso tudo precisa ser analisado através de um profissional da área, do mercado, porque senão famílias que possuem ali somente aquele patrimônio, às vezes colocam esse patrimônio em risco por uma falta de cuidado, zelo e até por uma economia, me desculpem a palavra, mas uma economia boba, muitas vezes burra, financeira, achando que o valor que o profissional vai cobrar vai ser um valor alto. O profissional vai cobrar lá 10 mil, 15 mil, 20 mil para analisar um contrato de um negócio que de 3, 4, 5 milhões, é insignificante esse valor. Sim. Então a gente precisa mudar essa cultura. Então eu agradeço você por me fazer essa pergunta, para eu ter uma oportunidade de falar mais uma vez, assim como eu falo em palestras e em outros momentos, de assuntos como esse, da essencialidade de advogado. Agora, bons profissionais, porque o que a gente vê também aí, às vezes são orientações incorretas que fazem com que a população, muitas vezes, fiquem com medo de acreditar em profissionais desse quilate. Tá. Agora, olhando mais sobre o aspecto do mercado imobiliário, sobre o prisma principalmente do empreendedor. Quais são os principais desafios hoje que você vê que os empreendedores estão enfrentando no âmbito do mercado imobiliário? Eu não sabia que era só pergunta boa, não. Só, só aquelas assim. Eu peço até desculpa, pessoal, quem está me ouvindo aí, porque às vezes eu vou me esticando na resposta, mas é porque o Dr. Getúlio tá levantando aquelas pra gente cortar, né? Ele tá igual o jogo de vôlei, assim, tá vindo pingando. Então a gente aproveita para responder um pouquinho essas questões, porque são coisas que a gente vê no dia a dia e acaba pensando sobre isso, refletindo e vendo às vezes tanta incoerência, tanta coisa sendo feita às vezes sem pensar, tanto amadorismo, essa é a palavra. E eu acho que o grande desafio do mercado imobiliário hoje, e assim, por isso eu vejo muitas pessoas que já construíram empresas aí de muitos anos, batendo até cabeça, às vezes, por não estar aberto à inovação. Eu acho que a inovação, Getúlio, ela é essencial. Hoje em dia, todo o processo construtivo, processo de vendas se alterou demais e vai se alterar cada vez mais. A gente tem um mercado que tem toda a parte de vendas ali através das imobiliárias, mas naturalmente as empresas já estão criando as suas houses, que são as suas imobiliárias internas, e a gente vai para mercados externos, porque normalmente no Brasil, até pelo eixo econômico e financeiro do país que é o estado de São Paulo, a gente consegue observar situações chegando lá primeiro. Se a gente antecipar e trazer isso para as nossas áreas, né, de atuação, a gente consegue sair à frente em várias situações. Então hoje, por exemplo, as imobiliárias, elas dividem mercado com as houses. Até pouco tempo isso era inadmissível. Em Goiânia era somente as imobiliárias que vendiam. Algumas empresas de Goiânia já estão criando suas houses e aí tendo as suas vendas internas. Mas não só isso. Sistemas, operação, qualidade no produto. Essa pergunta que você me fez, eu dei uma entrevista para o portal Metrópole essa semana e ela tá assim, porque é a visão lá de fora. É o seguinte, Goiânia atingiu a maior variação percentual em valorização de imóvel entre as capitais brasileiras. Uhum. Não é a cidade que tem o maior metro quadrado. Uhum. Não é isso. Inclusive, o local que tem o maior metro quadrado do Brasil é Balneário Camboriú. Uhum. Mas em percentual, já que o valor era muito baixo proporcionalmente às outras capitais, o aumento foi gigantesco. Então eu me lembro que no início de 2020, no início da pandemia, nós tínhamos uma média de metro quadrado em Goiânia na casa de R$4.000, hoje já atingiu a casa de 6,5 e 6,5 era o alto padrão. O alto padrão em Goiânia hoje no residencial já está na casa de 11, 12. Então são mais de 100% de valorização. Então o Portal Metrópole tentando entender isso, o título da matéria é o mercado do agro que fez com os milionários do agro que estão fazendo o boom imobiliário em Goiânia. Não é só o agro. O agro interfere demais e talvez a visão da imprensa de outros estados seja essa. Mas eu falava
de algumas coisas que Goiânia está fazendo através de muitas boas empresas, de empresários que viajam o mundo inteiro buscando inovações, é realmente isso que eu falei, é a dificuldade, que de um lado é dificuldade, mas por outro é solução também, que é o desafio da inovação. Então a gente vê hoje, do ano passado para esse, vários empreendimentos sendo lançados com uma assinatura. Então você tem um empreendimento lançado com o design Pininfarina, que até pouco tempo era o design dos carros da Ferrari. Você tem empreendimento lançado em parceria com a Porsche, que vai ser empreendimento com o padrão Porsche de ser lançado. Você tem empreendimento lançado com arquitetos renomados, como Arthur Casas, entre outros. O goiano, de certa forma, e não só o goiano, mas várias cidades do Brasil têm esse perfil, gostam disso, gosta da exclusividade, inclusive o alto padrão que vem alavancando este mercado, gosta de ter essas regalias e essas situações que os diferenciam de outros locais. Então, situações como piscinas na varanda, que foi uma febre na nossa cidade de Goiânia e que já começa a ser febre em outros locais do Brasil, que foi iniciado aqui. Casas assinadas que já existiam em outros locais como São Paulo, Balneário Camboriú, mas Goiânia se inova e traz isso através dos seus empresários da área imobiliária. Projetos diferenciados, porque a gente ainda tem um land bank de terrenos muito interessantes, falando só de alto padrão, mas isso naturalmente deriva para todos os outros, médio e segmento econômico. Você ainda tem um setor marista que dá para ser muito utilizado. A gente acabou de ter um novo plano diretor que abriu novas possibilidades de construção e isso tem trazido um processo de inovação muito interessante. Então, respondendo sua pergunta, mais uma vez, depois de muitas voltas aqui, acho que a maior dificuldade é a inovação e acho que a solução está na inovação. É realmente se adaptar a essas questões novas. Sistema, projeto, fazer a leitura do que está acontecendo no mundo para trazer para o mercado onde o empresário desse setor atua. Tá. Assim, até pelo impacto econômico e social que o mercado imobiliário tem na economia como um todo, a gente vê muitas vezes o governo, principalmente no âmbito do governo federal, ele desenvolver políticas relacionadas ao fomento do mercado imobiliário para alavancar a construção civil, a venda de imóveis, né, de imóveis, as operações imobiliárias. Como que essas políticas governamentais elas impactam o mercado imobiliário? Eu vou te responder a sua pergunta. Lembrei de um detalhe ainda sobre a minha resposta anterior, para você ter uma ideia, uma curiosidade para quem está nos ouvindo. Depois de começar a atuar muito na advocacia na cidade de Rio Verde, até me chamou muita atenção. Por exemplo, Rio Verde tem uma média de metro quadrado maior do que a de Goiânia, o que é raro ter um interior que tem uma média de metro quadrado maior do que a capital. Pelo menos tinha até ano passado. Goiânia teve esse salto muito grande. Rio Verde tem um empreendimento muito alto, que passa dos 40 andares, que está sendo vendido na casa de 5 milhões de reais, com elevador exclusivo para subir com o carro, mas não é qualquer carro, carro do Porsche dessas grandes caminhonetes que hoje existem, né? Tais como Dodge Ram e outras, no andar do sujeito, e praticamente todas as unidades já foram vendidas. Então, na margem do lago lá da cidade. Estou trazendo um exemplo de uma cidade do interior do estado, fomentada muito pelo agro, sem dúvida nenhuma, com muita gente com dinheiro para investir nesse mercado sólido que é o imobiliário, mas que gosta de exclusividade, requinte e outras situações. Respondendo a sua pergunta sobre o governo, é importante dizer que nós temos há mais ou menos 10 anos um mesmo número, número de pessoas quando se trata de déficit habitacional. Nós temos no Brasil um déficit habitacional de 6 milhões e meio de pessoas há pelo menos 10 anos. Esse número ele varia muito pouco para cima ou para baixo, continuando nessa média. E alguns segmentos, como loteamento e outros, eles ajudam muito a esse número não crescer.
Quando eu falo de déficit habitacional, só para trazer o conceito para os amigos que estão nos ouvindo, eu estou falando, obviamente, daquela pessoa que não tem casa para morar, o indigente que mora na rua, mas eu estou falando da pessoa que paga muito caro para morar, gastando um aluguel aí muitas vezes maior do que 50% do que ganha. Ou seja, mora sem a dignidade devida em relação ao ganho, e estou falando daquelas pessoas que moram de favor, na casa da sogra, na casa do cunhado, enfim. Isso tudo entra na conta do que nós chamamos de déficit habitacional, e o Nordeste do país é o local onde tem o maior percentual de déficit habitacional. Sem dúvida nenhuma, políticas governamentais precisam ser feitas e cada vez melhores realizadas em relação a esse assunto. Então, programas como Minha Casa Minha Vida, ou no governo anterior, o programa Casa Verde e Amarela, que no fim das contas tem a mesma ideia, os dois programas, mudam-se os nomes aí por questão política, eles têm algo muito interessante, porque eles trazem um benefício aos empresários que desejam atuar nessa área, que são ali reduções de impostos, entre outros benefícios, eventualmente carências em relação a pagamento de impostos, para que seja uma área de maior atuação, para que pessoas que ganham um salário, 2 salários, 3 salários, entrando aí pelas faixas, faixa 1, 2 e 3 destes programas, possam adquirir o seu imóvel e ter de vez a casa própria, né? Eu estava lendo essa semana, Getúlio, um estudo que fala que quase 60% da população brasileira, quase 60%, 50% e alguma coisa, não vou me lembrar agora, já tem o imóvel, a casa própria. Por um lado, você pensa, nossa, me chama atenção, positivo, mais de 50% da população. Mas por outro lado, você fala assim, mas quase 50% não tem. Mora de aluguel, mora de favor, está dentro dos números do déficit habitacional. Então, é algo que tem que ser muito explorado ainda, e principalmente para o segmento econômico e o de média renda, já que o alto padrão, ele tem dinheiro, ele vai lá, adquire, paga o preço, paga pela exclusividade que nós estávamos falando agora mesmo. Mas a sua pergunta agora, ela até muda um pouquinho o setor que a gente se refere. Esse muitas vezes precisa de um apoio governamental. E é bom lembrar que na Constituição hoje a gente tem a garantia do direito à moradia. E nem sempre isso está sendo cumprido pelos governantes no nosso país. Tá. É muito claro a importância que o mercado imobiliário ele tem na própria no zoneamento urbano, no desenvolvimento urbano. Como que essas tendências, né, que o mercado imobiliário ela impacta esse desenvolvimento urbano nas cidades? É interessantíssimo isso. É igual eu te falei, por curiosidade, por gostar demais do mercado, ser um estudioso muito mais até do mercado do que do próprio direito imobiliário, eu fico vendo isso. A cidade ela precisa crescer de forma coerente, e muitas vezes a cidade deixa bolsões, buracos no meio dela. Então, em determinado local você tem um bairro, e aí você tem um buraco, um vazio urbano muito grande, e passa a ter construções em outros locais. O mercado imobiliário, em consonância com as legislações urbanísticas municipais de cada cidade, visualizando isso, criando proporções, iniciativas, benefícios para investimentos, para que isso seja coordenadamente realizado em relação a este crescimento, você tem uma vantagem muito grande para a cidade. Goiânia, que é a cidade que a gente vive, ainda tem um título aí de ser uma das cidades mais arborizadas do país, uma das cidades que mais tem praças no país. E isso tudo vai num misto de discussões do poder público com a iniciativa privada. Não raro acontecem, assim como aconteceu na Praça do Sol, na Praça da T23, entre outros locais de Goiânia, parcerias públicos-privadas, onde as empresas entram com determinada verba, a prefeitura executa ou vice-versa, para você restaurar determinada área da cidade, propiciando ali que se
visualize naquela região um potencial de crescimento imobiliário. Se critica muito hoje na cidade de Goiânia o centro da cidade. Foi uma das grandes discussões em relação ao plano diretor. Se entende que o centro com arquitetura riquíssima, um Art Deco que é um dos maiores do mundo, proporcionalmente falando, equipara-se a Barcelona e outras cidades europeias com este tipo de arquitetura, mas muitas vezes abandonado ou se não abandonado com uma poluição visual gigantesca em publicidade, em placas, entre outras situações. Com certeza, se a iniciativa pública der o apoio e buscar iniciativas fiscais, entre outras, inclusive você compreende muito essa situação, até porque tem uma atuação brilhante nessa área, pode ser um novo chamariz para a cidade e para desenvolvimento dessa área. Tá. Assim, historicamente, né, a gente aprendeu desde pequeno que o investimento em imóveis é um dos investimentos mais seguros, né? Olhando sob a perspectiva do investimento hoje, para o investidor que quer aplicar o seu dinheiro, quer dar uma destinação a ele, às vezes ali uma economia de uma vida inteira que a família conquistou, né? Ainda é vantajoso investir em imóveis no Brasil? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu sou um dos maiores defensores e eu não sou um defensor igual os gurus da internet que tem por aí, não. Gente que nunca comprou um imóvel na vida vem e de repente fala que é ruim ou fala que é muito bom. Não vou nem dizer qual o lado da opinião. Eu sou um defensor com atuação prática. Já tive dificuldades em compra de imóvel, já tive bons ganhos em compra de imóvel. Como é algo que eu mexo, eu acabo investindo mesmo. E o que acontece? Tem um ditado popular que diz que quem compra terra não erra. É uma rima que é feito em relação a isso, mas ele tem um fundo, uma sabedoria popular muito interessante em relação a isso. Porque a terra tende, Getúlio, sempre a ter uma valorização. Então, assim, na pior das hipóteses, você empata. Essa que é a ideia. Então, hoje em Goiânia, por exemplo, analisando o que os analistas observam para a cidade, não só para a cidade, Brasil inteiro, na verdade, e observando o boom imobiliário que a gente tem com um governo que tem uma tendência a investimentos em infraestrutura, novas rodovias e entre outras situações, pelos discursos até então colocados pelas autoridades do país, você tem uma vantagem muito grande em investir no imóvel. Muita gente fala assim, mas eu vou investir com a taxa Selic a 13,25, igual ela está agora, 13,75, conforme ficou há mais de 3 anos. Olha, o que adianta você ficar esperando a taxa Selic diminuir, igual estava lá em 2020, 2021, que era fora da curva, 2%, praticamente não remunerava quem tinha dinheiro investido em banco. E aí realmente era um momento muito interessante de investir em imóvel, mas o que adianta você ficar esperando ela cair, se ao mesmo tempo que você está esperando ela cair, o próprio imóvel está valorizando em relação ao preço do metro quadrado. Uhum. Então, em relação a investimento, é muito interessante. Claro que a pessoa não tem que comprar o imóvel num primeiro momento com essa visão. A visão número 1 da população brasileira é moradia. Sim. E quando você adquire como moradia, claro, você deixa de pagar aluguel, você sobra um pouquinho mais de dinheiro no seu bolso todo mês, mas você não olha para aquele imóvel como investimento. Mas ele tem que vir como investimento através de uma consequência da sua aquisição. O imóvel que hoje você pagou 100, daqui 10 anos vai valer 150, 160, porque ele tem uma valorização natural do período. Tá, e deixa eu complementar aqui a pergunta sobre Fica o aspecto à vontade. do investimento. A Você deve visão... complementar, me interromper, me corrigir, às vezes eu dou uma besteira. Não, aqui nós estamos tendo uma aula. Sobre o aspecto do investimento, para aquele o investidor que olha sob o aspecto de rentabilidade a longo prazo, né, de retorno do patrimônio investido, a ótica é a mesma em relação a ele investir no imóvel físico do que investir num fundo imobiliário, por exemplo.
A visão é a mesma? São diferentes, são diferentes. No fundo imobiliário, ele diversifica muito mais esse investimento, porque ele investe em um fundo que vai estar sendo investido em vários bens de tijolos, que a gente chama, vários empreendimentos. Então, eventualmente, se um empreendimento não está performando da maneira como deveria performar, outros substituem aquela performance negativa de um empreendimento no fundo imobiliário. No investimento em tijolos, que a gente fala, me desculpe, que a gente fala, ele também tem uma vantagem muito interessante, mas é importante saber o tipo de negócio que está sendo realizado. A aquisição vai ser na planta? Não vai ser? Qual que vai ser o valor depois? Vai ter financiamento? Não vai ter? Para onde que a cidade está crescendo? Está crescendo para o sul? O que adianta comprar um empreendimento que foi lançado perdido no norte? Qual que foi o percentual de vendas? Como que está o metro quadrado? Então, todas essas variáveis, devem ser analisadas para que o negócio seja bem feito. Mas é o que eu costumo dizer, mesmo em negócios que não foram realizados não da melhor maneira possível, normalmente chega-se a empatar. Perder dinheiro é muito difícil hoje porque você tem uma valorização constante do metro quadrado. Se você comprou hoje para vender daqui 2 anos, naturalmente você vai ter um metro quadrado maior do que o da data que você comprou. Agora, são negócios diferentes. Então, Quando você fala empatar, descontando a inflação. E descontando a inflação, claro. Tá. Então, você tem ali uma valorização, desconta os 5,6 do IPCA, que está dando acumulado por ano, algo assim, 6%, 6 ponto alguma coisa. A inflação chegou a 12% no início do ano passado. Desconta essa inflação e empata ali o seu investimento. Lembrando que no mercado imobiliário, para você vender, você tem que pagar comissão de corretagem, tem outros custos que tem que ser analisados. Eventualmente, se o empreendimento já foi entregue, você tem taxa de condomínio, manutenções, limpezas, isso tudo precisa ser colocado no papel, mas sendo colocado no papel, normalmente é um bom negócio. Fundos imobiliários ou investimento direto em imóveis são negócios diferentes. Normalmente, a população, de maneira geral, a maioria da população nem sabe o que é fundo imobiliário ainda. Para aqueles que sabem, investidores deste nível, normalmente preferem diversificar ao invés de manter isso num empreendimento onde ele vai esperar a sua construção, sua entrega, entre outras situações. O fundo imobiliário ele tem mais variação e possibilidade de retirada do dinheiro de uma vez para reinvestimento daqui a um tempo. Tem maior liquidez, tem os rendimentos mensais, né, que o fundo paga. Então, muitas vezes talvez para alguns, né, seja mais interessante o fundo imobiliário. Não pagam a taxa de corretagem de corretor, que é de 5% do que ele tem aplicado. Agora, por outro lado, ele causa um maior susto para quem não está acostumado. Porque, às vezes, ele tem uma desvalorização, exatamente. Ele fecha a cota de um fundo imobiliário em R$100, mês que vem, ela pode estar em 90. E o que os especialistas indicam quando é assim? Que você não pode se apavorar e já querer tirar correndo. Na pandemia, todos os fundos imobiliários do Brasil caíram muito, enquanto o imóvel de tijolo valorizou. Então, quem tinha investido no tijolo ganhou muito mais do que quem tinha investido anterior à pandemia nos fundos imobiliários. Aí, quando cai, é um momento interessante de você comprar para esperar a valorização. Então, precisa ter esse timing de mercado para analisar o melhor negócio. Maravilha. Agora, mudando um pouco o assunto, você é uma das referências hoje como advogado no mercado do turismo, né? Você atende grandes grupos, não só em Goiás, mas em todo o país, no Rio, em Santa Catarina, São Paulo e no Nordeste e em outros estados também. O mercado do turismo foi um dos mais impactados pela pandemia. Como que hoje está essa recuperação do mercado do turismo e a perspectiva dele para os próximos anos? Getúlio, então a minha área é de imobiliária, né? Mas naturalmente o imobiliário turístico ele é muito próximo um do outro. E isso fez com que
mais ou menos em 2013, de 2013 para 2014, eu começasse a trabalhar muito com esse mercado imobiliário turístico, através de empreendimentos em multipropriedade, através de empreendimentos que trabalham com timeshare e também com redes hoteleiras. Então, algo que até então eu não fazia, eu comecei a me mergulhar nessa seara, que também é um universo fantástico de se entender e de se aprimorar, né? E realmente é um mercado que sofreu demais durante a pandemia, até por conta dos lockdowns, né, e fechamentos dos locais, mas por incrível que pareça, assim como assim, assim que houve, né, a liberação pandêmica e as pessoas passaram a se sentir mais à vontade para viajarem, esse mercado se recuperou de forma muito rápida. As pessoas estavam na ânsia de sair de casa, de ver novos locais. E até por conta do medo de novas restrições ou outras situações, o turismo nacional ficou muito valorizado neste período. Até hoje. Inclusive, tem pessoas que costumam brincar, né? Que falam assim: eu não vou pagar X mil reais para ir por Nordeste, que eu posso ir em outras épocas do ano com um valor mais em conta, e vou deixar de ir para os Estados Unidos ou para a Europa, que talvez eu tenha menos possibilidades na vida de conhecer. Porque o turismo brasileiro hoje, ele está equiparado ao turismo internacional em relação a preço, com muitos bons hotéis, gastronomia muito qualificada. Claro que a gente tem ali empreendimentos que não conseguem performar, mas aí muitas vezes é algo que está vinculado à gestão do negócio do que o negócio propriamente dito. A gente é muito privilegiado de morar num país como o Brasil, um país continental, mas que exatamente por conta do tamanho nos oferece oportunidades das mais variadas possível. Talvez no Brasil, e a gente já consegue fazer isso de forma artificial, o que a gente não tenha é um turismo de inverno rígido, que é um turismo de neve. Mas fora isso, o turismo da pesca, da água doce, do mar, do campo, do sul do país, do frio, do calor, a gente tem todas essas possibilidades, cada vez mais frequentes. E o que vale realmente são investimentos na área. Eu costumo dizer que cada vez mais, quando a iniciativa privada é ouvida pelo poder público, de forma leal, de forma transparente, sem concorrência, sem um querer aparecer mais que o outro, tende a todos ganharem. Tanto a iniciativa privada através dos empresários, como também o poder público através dos seus governantes. Então, cidades referências como Gramado, é uma cidade relativamente muito pequena, mas que chama a atenção aí dos mais diversos turistas brasileiros. Todo mundo tem curiosidade de ir para Gramado, Eu principalmente fiquei encantado com Gramado. é fora do comum. Uma cidade aí deve ter pouco mais de 35, 40 mil habitantes, provavelmente, né? Uhum. E assim, em termos de atrativos, de entretenimento e etc., certamente tem muito mais que Goiânia, Tem. Não, né? e assim, e eu não sei exatamente a época que você foi, mas com algumas variações que fazem com que esse encantamento aconteça ainda mais, né? Por exemplo, é, A época do Gramado e o Natal, Natal, no né? Natal Luz de Eu estive em Gramado. julho, É, que é uma época muito boa também. uma época muito boa. Então, a época começando a partir de outubro, que é do Natal Luz, a cidade é praticamente, a rede hoteleira é praticamente 100% fechada todos os fins de semana. E não só fins de semana, porque normalmente quem vai a Gramado fica 4, 5 dias. Então pega ali de quinta a domingo, outros pegam de segunda, de domingo a quarta, então você fecha todas as semanas. É uma cidade muito pequena, mas consegue oferecer essa imensidão de oportunidades. Eu me lembro que eu assessorei um empreendimento de Gramado, que hoje é sucesso de vendas na região, um empreendimento lindo. E na época eu precisei fazer um estudo da legislação municipal. Então você teve lá recentemente, você sabe disso, Getúlio, você tem um padrão de construções. Muitas vezes uma construção que leva a gente ter a ideia de uma arquitetura europeia, Sim. né? Casas pontiagudas, telhado diferente e tal.
Porque existe uma legislação municipal que te obriga a seguir esses padrões. Então, você não tem um poder público desorganizado que deixa com que as novas construções sejam feitas da forma como o ente privado, né, a pessoa física, enfim, ou jurídica, bem desejar. Até porque isso é um dos atrativos de Gramado, né? Você está Exatamente. em Gramado é quase como se você estivesse numa cidade da Europa. Exatamente. O sul do país é realmente o estado mais europeu que a gente tem no país, mas a gente vai para Campos do Jordão, que tem uma ideia similar à de Gramado e que também atende muito. O Rio de Janeiro se profissionalizando cada vez mais, os hotéis hoje estão oferecendo réveillons com bandas, com atrações das mais diversas possíveis para atrair também o turista estrangeiro. E a gente tem algo que me chama muita atenção, Getúlio, até para fechar esse ponto que você trouxe aqui, que é uma variação cada vez maior de países, de turistas de outros países vindo para o Brasil. Até então a gente era muito acostumado com o turista da própria América do Sul e dos Estados Unidos. Era raro você ter um europeu no Brasil. Vez ou outra você via no Rio de Janeiro, mas outras cidades não. E eu vejo que isso está crescendo cada vez mais, diversificando e chegando até na parte da Ásia, do Oriente e em outros locais para fins de consumo deste turismo brasileiro. Então, o turismo depois da pandemia, ele está indo muito bem, obrigado. Que bom. E já partindo para o final do nosso podcast, Diego, dessa aula, né, que você nos deu sobre mercado imobiliário e também na área do turismo, o que que você vê como perspectiva, né, tendências para os próximos anos do mercado do turismo no Brasil? Então, eu vejo com muitos bons olhos uma situação que me chama atenção é essa exportação, na verdade, né, do turismo brasileiro. Então, assim, a gente vê cada vez mais, como eu falava, turistas de outros países consumindo o nosso turismo. Agora, isso vai depender muito, Getúlio, e esse era o ponto que eu queria dizer, de como o poder público vai enxergar essa situação. Qual que vai ser a prioridade do poder público? Vou dar um exemplo, já dei exemplos positivos aqui, como Gramado, Campos do Jordão, vou dar um exemplo negativo. Eu estive durante 3 anos consecutivos em locais diferentes, mas todos eles na região de Porto de Galinhas, no nordeste do país. E é impressionante a insegurança da rodovia que você sai do aeroporto para você chegar até o destino de Porto de Galinhas. Sem acostamento, mato alto, para viajar de forma noturna, uma insegurança em relação a possíveis assaltos, entre outras situações. Falta de investimento. Falta de investimento muito grande do poder público. Então, o que acontece? Se não tiver, se as associações, as entidades de forma geral não cobrarem do poder público a contrapartida em relação aos investimentos muito altos realizados por esses grupos, muitas vezes milionários, alguns deles bilionários, a gente vai ter uma dificuldade. Porque quando você viaja, por exemplo, os Estados Unidos, você viaja 2, 3 horas de carro entre uma cidade e outra com internet o tempo inteiro. Sim. E isso é infraestrutura, isso é poder público, isso não é iniciativa privada apenas. Então, eu vejo assim um potencial gigantesco. Eu acho que a gente não chegou a consumir nem 50% do potencial turístico que o Brasil nos oferece, com cidades maravilhosas sendo descobertas a cada novo verão, né, vamos dizer assim. E assim, interiores belíssimos, novas pousadas sendo criadas, então locais que anteriormente não eram tão trabalhados passam a ser. Nós temos, a gente pode pegar um exemplo positivo, na minha visão, com o estado de Goiás em relação ao que foi feito com o Araguaia. O Araguaia, há alguns anos, foi muito depreciado em relação à pesca, em relação à poluição.
O governo trabalhou ativamente com fiscalização, com outras situações. Então hoje você tem belíssimas pousadas em Luiz Alves, em Bandeirantes, em Aruanã, e pelo menos essa última temporada de julho aqui foi um espetáculo. Muitas pessoas da capital e do interior viajando para o Araguaia, que é a Praia do Cerrado, né, e desfrutando dessas belezas naturais. Por quê? Porque houveram alguns anos de dedicação máxima do poder público para que não deixasse depreciar essa maravilha que a gente tem no nosso estado. Isso precisa ser feito em todos os estados. Então, se tiver sem vaidade, mas essa boa intenção do poder público junto com os particulares, eu não tenho dúvida que nós vamos ter o melhor turismo do mundo aqui no Brasil. Maravilha. Doutor Diego, eu gostaria imensamente de agradecer a sua participação no nosso podcast Expert Brasil Connection. Espero ter a oportunidade de nós conversarmos novamente, aprofundando mais alguns aspectos do direito imobiliário, do turismo e de outros assuntos que a gente sabe que você é referência. E para nós foi um motivo de muito orgulho, né? Uma satisfação muito grande poder contar com a sua participação no nosso podcast. Getúlio, eu que agradeço. Na verdade, assim, algumas máximas que precisam ser ditas, né? Papo bom, passa rápido mesmo. Até me assustei agora mesmo quando você falou assim, caminhando para o final. E até olhei aqui no relógio aqui para confirmar quanto tempo, porque acho que são assuntos que eu gosto, né? Então eu poderia falar aqui horas e horas, mas não vou cometer esse desatino com quem está nos ouvindo, brincadeiras à parte. A gente encerra por aqui. Eu agradeço demais as perguntas, a possibilidade de explanar um pouquinho sobre essas áreas que realmente eu tenho um carinho muito grande, estudo muito dessas áreas no Brasil, tanto o mercado imobiliário como o turístico, vendo o que o país tem de potencial de crescimento nessas áreas. Então, falar com você aqui no Expert Brasil Connection, neste podcast que cada vez é mais referência, Getúlio, para mim é uma satisfação e um orgulho muito grande, e conte comigo, todas as vezes que você precisar, tendo uma vaguinha, pode me chamar que eu entro aí. Posso estar na reserva, a gente entra para tentar fazer um cruzamento. Não, maravilha. Muito obrigado, doutor Diego. E eu gostaria de convidar os nossos espectadores, né, participantes do Expert Brasil Connection, que mais uma vez se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, comentem, né, e estejam conosco nos próximos episódios do nosso podcast. Muito obrigado.